aqui a cada manhã a primeira epístola de Pedro. Terminado, nós vamos iniciar a segunda epístola. Mas hoje, nos versículos, capítulo 5, dos versículos 5 até o 7. Primeira epístola de Pedro, 5 a 7. Diz assim o texto: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui, oremos novamente. Senhor Deus, tão importante esse momento de ouvir a mensagem. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Por isso nós precisamos ouvir. Por isso nós suplicamos a tua bênção. Suplicamos que o Senhor fale conosco. Que nenhuma pessoa que está aqui no templo ou que nos acompanha pelas redes sociais fique à parte de ouvir a tua voz. Mas que ouça, que aprenda, que cresça. Usa o teu servo como instrumento do Senhor, suplantando todas as suas limitações. É assim que nós oramos, confiantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele tem falado muito sobre o nosso comportamento lá fora. Os irmãos que acompanharam a primeira epístola se lembram que ele trabalha como que nós devemos nos portar diante das autoridades, diante do mundo hostil, como peregrinos e forasteiros. A ideia de Pedro é que os salvos, eles estão caminhando, né? Ele usa essas expressões, peregrinos e forasteiros. Nós estamos passando. Aqui é apenas um endereço. Nós estamos de cidade em cidade, de endereço em endereço, mas nós não vamos ficar aqui. Peregrinos, forasteiros, transeuntes nesse mundo. No entanto, mesmo estando aqui, nós temos lastros aqui. Lastros de emprego, lastros com a sociedade, e aqui temos, já falou de lastros com a família, quando ele fala de marido e mulher. Aqui Pedro quer falar da igreja, é a igreja por dentro. Nós temos certeza disso porque ele falou no versículo 1 sobre os presbíteros. E presbítero é uma categoria de igreja, não é? Não tem um presbítero na fábrica. Na fábrica tem gerentes, tem funcionários. O único lugar onde presbíteros atuam é dentro da igreja, a partir da igreja, bem da verdade. Então ele está falando agora para a igreja e ele quer tratar de relacionamentos. Ele já falou com os presbíteros, agora ele quer falar com os não presbíteros, quando ele chama aí no versículo de número 5, os jovens. É interessante que é possível que essa palavra jovens aqui não esteja se referindo à juventude, tão somente. Por quê? No grego, nós temos aqui, os velhos, ele chama aqui de presbiteroi. Então, mesmo aqui, quando diz assim, sede submissos aos mais velhos, velhos aqui, conquanto não esteja na língua portuguesa, presbítero, é presbítero no grego, presbiteroi. E os jovens, neoteroi. Então, a ideia aqui não é que seja necessariamente a juventude, mas os mais jovens que os presbíteros. Os que estão debaixo da autoridade dos presbíteros. Essa ideia
é que tem os presbíteros, que são os mais velhos, a palavra presbítero quer dizer um ancião, mas todos os demais crentes que estão debaixo dessa autoridade. Pedro, então, ele quer falar sobre como nós devemos nos relacionar para sermos abençoados. Todos nós nos relacionamos uns com os outros aqui na igreja, mas para que o relacionamento redunde em bênção, Pedro, então, ele tem 3 conselhos. O primeiro, sendo submissos aos mais velhos, jovens, ou os mais jovens, igualmente, porque ele acabara de falar com os mais velhos, agora igualmente os mais jovens, os neoteroi. Ele diz: sede submissos aos que são mais velhos. A palavra submissão aqui é a mesma palavra usada para as mulheres serem submissas ao marido no capítulo 3. É a mesma sentença para nós sermos submissos às autoridades lá fora. E se nós somos submissos lá fora às autoridades, se há uma hierarquia lá fora, Pedro está dizendo que há uma hierarquia dentro da igreja. O mundo tem hierarquia. Há uma hierarquia no mundo dos insetos. Há uma hierarquia até no mundo dos anjos, querubins, arcanjos. Há uma hierarquia. E Pedro está dizendo que essa hierarquia está na igreja. E nessa hierarquia, os presbíteros da igreja, eles exercem autoridade sobre a igreja. E não qualquer tipo de autoridade, nós vimos no domingo passado, é autoridade bíblica, como modelos. Autoridade não é uma pressão, uma força, mas eles exercem autoridade e os demais devem ser submissos a eles. Pedro fala que essa submissão, de certa forma, é muito abençoadora. A insubmissão, o pecado contra isso aqui seria a rebeldia. E olha, meus irmãos, nesses anos todos pastoreando, completei 40 anos de pastorado, eu já vi muita rebeldia em igreja. Muita rebeldia. Gente que não consegue abaixar a cabeça. Gente que não consegue ser submisso à liderança. Gente que reage por dentro e às vezes reage por fora. E eu queria dizer para os irmãos que é abençoador a submissão bíblica. Primeiro, eu quero dizer o que não é uma submissão bíblica. O que não é? Não é submissão bíblica uma aceitação cega a alguma liderança qualquer que não está andando com Deus. Quem lembra de Jim Jones, que levou toda uma comunidade no Caribe ao suicídio, por causa de uma liderança carismática? Ele diz: olha, Deus me falou que todo mundo deve morrer. Então, não é uma submissão cega, não é uma submissão a alguém que quer arrancar dos irmãos o dinheiro. Eu não poderia chegar aqui e falar: olha, meus irmãos, eu gostaria de ter uma Hilux. Deus falou que a igreja vai me dar uma Hilux. Não é uma submissão tola, debaixo de uma visão autoritária, humana. Lembre-se dos versículos anteriores, que os presbíteros são testemunhas do sofrimento de Cristo junto com Pedro. Eles pastoreiam um rebanho não por constrangimento, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como modelos. Não é uma obediência cega. Jesus faz uma advertência para que ninguém fique refém espiritualmente do seu líder. Por exemplo, em Mateus 23, 9 a 11, Jesus diz assim: a ninguém sobre a terra chameis de vosso pai. Depois eu quero explicar isso, porque eu tive o meu pai e eu sou pai, mas Jesus está dizendo aqui: a ninguém sobre a face da terra chameis de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um é o vosso guia, o Cristo.
Mas o maior dentre vós será o servo, e quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A ideia aqui de pai é uma ideia de alguém que tem autoridade máxima e forte sobre os filhos. E os fariseus, Jesus está fazendo uma oposição a eles julgavam o povo com mão forte. As pessoas eram reféns de suas longas orações, de suas ministrações. É como, por exemplo, quando alguém é refém do perdão de um pároco, de um sacerdote, que você tem que confessar para ele te perdoar num oratório, num confessionário, como acontecia muito na Idade Média, ainda acontece. O que Jesus está dizendo é: nenhum líder espiritual pode ter a autoridade de pai ou de guia. Lembrando que os líderes estão sempre numa posição do meio, porque ele tem um supremo pastor. Essa é a ideia de submissão. Não é uma submissão sem pensar, sem analisar, sem mente. Não é uma entrega. Há, por exemplo, alguns grupos que, se os jovens forem arrumar um emprego, tem que passar pela liderança. É uma autoridade discipular muito forte. Há congregações em que os líderes, eles que têm que dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, com quem deve casar, com quem não pode se casar. O que Jesus está dizendo que não é essa liderança que a gente tem aqui na igreja, que a gente entende como liderança bíblica. E aí veja que Pedro diz assim, que é como Deus quer. É como Deus quer, no versículo de número 2. É uma autoridade como Deus quer. Então, essa é a autoridade bíblica. E o que significa, então, essa submissão? É estar debaixo de uma missão maior. Os presbíteros têm uma missão. Eles ajudam no governo da igreja, no pastoreio da igreja. Submissão é caminhar com eles. Facilitar para eles. É andar com eles nesse caminho. A rebeldia é andar por outro lado. É como ovelhas. Quando a ovelha se afasta, é muito difícil para o lavrador. Eu fui criado numa cidadezinha do interior. E na minha rua, uma rua bem no final da cidade, era chamada uma estrada boiadeira. As pessoas naquela época não carregavam os bois em caminhões como é hoje. Eles saíam de uma fazenda bem longe para ir para outra e passavam em frente à nossa rua. Né? A gente achava aquilo muito divertido, quando a gente não estava correndo de boi. Mas, às vezes, um gado, um boi estoura, que a gente chamava, ele sai correndo. Ele assusta, ele sai correndo. E aí exige que um dos peões deixe a boiada ali e ele sai correndo atrás daquele boi. Ele não pode deixar o boi muito longe, ele tem que correr à parte, ele tem que correr junto. E a expressão que eles usavam era oa, oa, até que aquele boi voltasse para o rebanho. Essa é a ideia de submissão, na minha humilde opinião. É alguém que dá muito trabalho, alguém que se revolta por dentro, alguém que faz questão de não aceitar a palavra, de não aceitar a orientação, de não ser alvo das orações, de não ser alvo do carinho, do zelo da igreja. E aí isso divide a igreja, e Pedro está dizendo que é preciso a gente cuidar disso. A obstinação de uma ovelha é muito ruim para ela. Por isso Jesus, Salmo 23 diz que o teu cajado e o teu bordão me consolam. No cajado, quando o pastor pega naquela parte da argola, é para bater na ovelha. E quando ele pega na outra ponta e a argola fica para cá, é para proteger a ovelha. Então, dependendo da atitude da ovelha, ou ela vai ser puxada, ou ela vai ser disciplinada, mas esse é o papel da liderança da igreja, e Pedro diz que nós devemos amar a igreja, amar os presbíteros, ser submissos e não ser soberbos
e rebeldes. A soberba de um crente em relação à liderança é algo sempre muito perigoso. A não humildade diante da liderança. Quando uma pessoa, ela por dentro se rebela, ela não aceita, e às vezes até se justificando, ela diz: o que eu faço é por causa dos meus direitos, é por causa da minha fé, é por causa dos meus valores, eu sou mais importante. E isso é muito comum lá fora. Nós estamos numa sociedade que tem muita dificuldade com liderança, até com liderança na família, né? É uma sociedade que tem dificuldade em resignar de seus direitos, muitas vezes, ou de suas vontades. É uma sociedade com muita vontade, com muitos gostos. E aí, quando chega na igreja, que nós temos essa hierarquia, quando nós temos governo sobre a igreja, quando os presbíteros, e o pastor está junto desse grupo, querem orientar a igreja, a rebeldia é quase que natural para alguns, mas não é certo. E os que caminham pela rebeldia, o caminho deles é muito ruim. Alguns, por exemplo, se afastam da igreja por não aceitarem nenhuma autoridade. Alguns se afastam dos caminhos do Senhor por algum erro dos presbíteros e da liderança, porque os pastores, os presbíteros, eles erram. A ideia que a gente tem aqui é de família. Você faz parte de uma família. Os pais erram. Às vezes uma disciplina a mais, às vezes uma ausência, às vezes uma conversa, às vezes algum comportamento inadequado. Os pais erram. Mas eles são os pais. E quando um presbítero erra, a Bíblia diz que ele é disciplinado. A Bíblia diz assim: quando um presbítero é repreendido, tem que ser na presença de todos, para que os demais aprendam. A Bíblia diz que é preciso ter correção para eles. Mas o ideal é que eles não errassem. Mas eles são liderança espiritual. E qualquer rebeldia, qualquer insubmissão, externa ou interna, alguém que não aceita a voz da sua liderança, redunda em prejuízo espiritual. Porque toda autoridade é instituída por Deus, inclusive a dos presbíteros e a dos pastores. Primeiro, então, para termos relacionamentos abençoados, sendo submissos aos mais velhos, os mais velhos ali, se você quiser entender como presbíteros, porque no grego é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a gente poderia até ampliar: os pais, submissão aos pais, as irmãs, submissão aos maridos, conforme nós já vimos, a todos aqueles que estão instituídos de autoridade. Segundo, agindo com humildade para com todos. E aí Pedro continua: outrossim, no trato de uns para com os outros, os neoteróis, os não presbíteros, e acho que até os presbíteros aqui, humildade para com todos, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes dá a sua graça. O contrário da humildade é a soberba, mas Deus gosta muito da humildade. E quando diz aqui que nós devemos nos vestir de humildade, é como Jesus fez quando ele pega uma toalha e ele se assenta em frente aos seus discípulos e ele vai lavar os pés sujos dos seus discípulos. Pedro até reage: não dá. Mas Jesus diz: assim que eu estou fazendo com vocês, vocês devem fazer. João 13:5. E humildade é uma disposição mental. Jesus fala, por exemplo, que bem-aventurados os humildes de espírito. Veja, humilde de espírito não é algo primeiro aqui dentro. A humildade não é aqui. Ninguém pode ser humilde para fora se não for humilde para dentro. É uma disposição de ser igual. É uma disposição de andar em comum acordo.
É uma disposição mental e espiritual de ser ovelha. Philip Yancey, no livro Nada Me Faltará, ele, um criador de pastor de ovelhas, ele diz que quando tem uma ovelha inquieta, rebelde, o rebanho não consegue dormir. É preciso tirá-la do rebanho em certos momentos. E se o rebanho não dorme, o rebanho não produz, não cresce. Então a inquietação, a não humildade traz para nós uma inquietação na igreja. A humildade aqui não é uma simplicidade em excesso. Humildade aqui não é poder reagir e falar, mas humildade aqui é ser dócil por dentro, cândido. É conviver com os irmãos na mesma altura. É gostar de gente, é gostar das ovelhas, é gostar da igreja, é gostar dos crentes, não se sentir superior. Não, ainda que saiba mais, a Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. É uma capacidade mental de gostar de estar junto, de participar, de não se sentir à parte, nem inferior e nem superior ao grupo. É fazer parte de um só rebanho, porque nós fazemos parte de um só rebanho. Nós somos uma só igreja, um só povo, um só corpo. É assim que Deus nos vê, como uma família, e nós precisamos tomar cuidado com isso. E tem bênçãos na humildade. Eu quero citar aqui duas bênçãos que Pedro nos orienta aqui. Quem é humilde? Ele diz aqui, primeiro, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes dá a sua graça. Primeiro é isso. Deus tem prazer em abençoar, em derramar bênçãos sobre os humildes. Os irmãos já perceberam que Deus na Bíblia nunca gostou do soberbo? O primeiro soberbo da Bíblia, quem foi? Qual é o primeiro soberbo, não da Bíblia, do universo, do mundo? O primeiro soberbo foi Satanás. Nós temos informações de que ele, no céu, uma autoridade ali, talvez um arcanjo, junto com Miguel e Gabriel, que nós temos certeza que é arcanjo na Bíblia, é Miguel. Gabriel, a Bíblia não diz que é arcanjo, mas por citar o nome dele, possivelmente seja, são os únicos que a Bíblia cita. Um pastor amigo dizia que Miguel é o ministro da guerra e Gabriel era o ministro da comunicação. Ele está sempre conversando, né? E o fato é que Satanás, ele estava no céu. Ele olhou para Jesus. E ele viu a glória do Filho. E ele diz, eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou me assentar no trono. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero ser tão exaltado quanto Ele. E Ele conseguiu, a Bíblia diz, aliciar outros anjos. É possível que 1/3 dos anjos, essa informação é por causa de Apocalipse, que diz que o dragão com sua cauda, ele arrancou 1/3 das estrelas. É possível, isso é ruim porque os anjos pecaram, mas é bom porque 2/3 estão ao nosso lado. E anjos, e Deus leu o coração de Satanás, Deus leu o coração dos anjos, e Deus então os expulsou do céu. E eles estão por aqui. No domingo que vem de manhã, eu vou falar dele, porque o versículo de número 8, fala de Satanás, e eu quero falar a respeito dele também aqui, no próximo domingo pela manhã. Mas a primeira soberba foi no céu. Depois, a soberba entrou no coração da mulher, de Eva, quando a serpente diz, você será semelhante a Deus, você será conhecedor do bem e do mal. A soberba, eu vou conhecer o bem e o mal. E Deus também reprovou fortemente. Nabucodonosor, que disse, eu vou destruir essa cidade e construir de novo. A Bíblia diz que Deus o fez pastar como um animal no campo. Herodes, todo prepotente, a soberba precede a ruína. Mas aqueles que são humildes diante de Deus, e humildes na comunhão com os irmãos, a Bíblia diz que Deus dá a sua graça.
uma graça maravilhosa. A mão de Deus se estende, aí o versículo 6. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Eu gosto dessa expressão, porque é assim, é humilde diante dos homens, e diante de Deus é como se Deus tivesse a mão sobre a sua cabeça. E se Deus está com a mão sobre a cabeça de alguém, a pessoa pode ser humilde ao extremo, mas não será humilhada. Porque ele é humilde. É como uma criancinha pequenininha, indefesa, mas está no braço do paizão, do pai forte. Então é essa a ideia que Pedro está dizendo. Olha, você pode ser uma pessoa humilde, descansa, porque a sua cabeça está debaixo da poderosa mão de Deus. Você tem graça, Deus vai te abençoar, Deus gosta. Uma pessoa humilde, até mesmo quando peca e chega em confissão, por exemplo, quando nós pecamos e não confessamos, a mão de Deus é contra nós. Deus vai pesar a mão. Você vai ser quebrantado. Deus vai andar atrás de você como um caçador para te ferir. Mas quando você confessa, então a mão de Deus já é para abençoar. O lado do cajado é outro, né? Deus vai estar aqui. A confissão atrai a simpatia de Deus. A confissão quebra a força do pecado. Por isso Pedro diz, humilhai-vos sob essa poderosa mão. Primeiro, Deus derrama graça. E segundo, que em tempo oportuno, verso 6, os humildes serão exaltados. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Aqui é a possibilidade de nós sermos tão humilhados aqui, nesse mundo tenebroso, e Deus não nos exaltar aqui, mas só no céu. Tempo oportuno aqui faz uma alusão à volta de Jesus, a parousia. Quando Jesus diz, os mansos herdarão a terra. Ué, quem ganha a terra não são os bravos? Quando a gente vê os filmes do faroeste americano, quem é que ganha a terra? Quem chega matando índio? Um irmão meu que gosta desses filmes antigos, ele dizia, índio nesses filmes de americanos só foram feitos para morrer. E aí eles chegam tomando a terra com força. O exército romano tomou a terra com esforço. Os imperadores tomaram o mundo por esforço. Hitler dominou boa parte da Europa com força. E aqui Jesus diz, os mansos é que herdarão a terra. Um dia a terra, o novo céu e a nova terra serão para os humildes, não os bravos, os nervosos. Então eu quero terminar essa parte dizendo que Deus nos dê um espírito humilde. Que Deus faça de você uma pessoa humilde. Peça humildade a Deus. Você pode pedir. Eu estava perguntando onde é que tem a mansidade no fruto do Espírito. Essa semana. Eu falei, olha, amor tem a ver com humildade, paz. Uma pessoa soberba não tem paz. Uma pessoa soberba não tem alegria. E onde essa pessoa está, não há alegria. Alegria, longanimidade, olha aqui a humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que a humildade está ali no fruto do Espírito. E você pode falar, Senhor, torna-me humilde. Humilde não só diante da liderança da igreja, dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores, mas humilde diante dos irmãos. Não queira ser superior, não se sinta superior, se sinta igual, se sinta parte do rebanho. Você é rebanho, você é ovelha, você tem cheiro de ovelha. Você não é menor e nem maior do que ninguém. Você é especial tanto quanto os demais. Você não tem nada em você que Deus faça, que Deus goste mais de você do que goste de um irmão. E não tem nada em você que faça Deus gostar menos de você do que de outro. É rebanho de Deus, humilde diante de Deus, coração pacificado, mente pacificada, como um rebanho. E é nessa unidade que Deus abençoa
e que Deus faz uma obra maravilhosa. Amém? No tempo oportuno, e se não acontecer aqui, no novo céu e na nova terra, Deus saberá recompensar a sua humildade. É certo que nós vamos estranhar no céu que algumas pessoas tão relevantes, tão prepotentes, não estarão nos lugares mais especiais, não receberão os maiores galardões. Os mansos é que herdarão a terra. Você pode ter menos geografia para contar, menos posse, menos gente debaixo da sua autoridade. Mas é só esperar, porque no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. E o outro conselho para a humildade abençoadora é lançar sobre Deus a ansiedade. Eu me perguntei, ao preparar o sermão, se esse versículo 7 estaria ligado aos versículos anteriores ou aos posteriores, porque com a presença de Satanás nós ficamos mais ansiosos. Eu acho que é mesmo, acho que Satanás, ele quer fazer os crentes ficarem ansiosos, nervosos. Quem leu Cartas do Coisa Ruim, de C.S. Lewis, onde um capeta velho ensina um capeta novo a fazer capetagem, vai ver que entre os ensinamentos que ele tem lá é fazer o rebanho ficar ansioso. Mas olha, como é que esse versículo tem a ver com essa questão da unidade da igreja? É que, quando não há unidade na igreja, a igreja fica ansiosa, triste. A igreja passa por períodos de divisão, de crise, não cresce, tem choro, tem tristeza na igreja, quando não há comunhão. E eu quero mostrar isso, usando outro texto de Paulo, quando Paulo, em Filipenses 4:2, ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Duas mulheres estavam brigadas na igreja de Filipos. Toda briga na igreja é ruim. Aqui duas mulheres estão brigando. É duro, né? Elas estão em desacordo. Então ele diz a ti, fiel companheiro, peço que as auxilies. Aqui o líder, cuide dessas irmãs para que elas pensem concordemente no Senhor. Vocês auxiliem essas irmãs. No versículo posterior diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A ideia aqui é, a briga dessas irmãs estava tirando a alegria espiritual da igreja. E por fim ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. A divisão, a crise, a falta de humildade, a soberba, o rancor, a falta de comunhão, fazia com que a igreja ficasse ansiosa, não havia paz, contentamento, alegria espiritual no meio do corpo de Cristo. Então Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tenho certeza, e nós sabemos disso, que a ansiedade não é algo só para nós aqui dentro. Quem não fica ansioso com essas próximas eleições? Quem não fica ansioso com essas guerras que não acabam? Quem não fica ansioso quando instala-se uma doença na nossa casa, difícil de ser tratada? Quem não fica ansioso quando o dinheiro acaba, quando chega o desemprego? Quem não fica ansioso com um filho que vai se desvirtuando e se afastando do nosso lar? Faz parte de nós a ansiedade. Mas aqui o caminho, tanto para essa ansiedade gerada pela confusão e crise na igreja, como por essa externa, desse mundo que Pedro diz de perseguição, é lançar sobre Jesus, ele diz aí, sobre Deus, toda a ansiedade. Que figura maravilhosa. Aqui é a ideia de você arranca dos seus ombros o peso e você faz o que com a ansiedade? O que você faz quando você tem algo que você não consegue carregar? O texto diz que Deus criou uma alternativa.
A única alternativa. Você arranca e lança sobre quem? Sobre aquele que consegue carregar. Sobre aquele que carregou a cruz. Aquele que carregou o nosso pecado. Você pode lançar sobre ele. E aí Pedro diz, porque ele já tem cuidado de vós. Ele está dizendo, você deve se lembrar que Deus já tem feito isso na sua vida. Não tem? Deus já tem cuidado. Então lança de novo. Por que você está carregando a ansiedade? Por que está inquieto? Por que está preocupado demais? Lance sobre ele. E olha, meus irmãos, combina muito com o que Paulo diz, quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A única resposta bíblica, a única, para a ansiedade é a oração. É a única. Nos 2 textos. É você conseguir chegar diante de Deus no seu quarto, no seu refúgio secreto, naquele lugar que você costuma orar. Nós podemos orar em todos os lugares, mas é muito bom a gente ter um cantinho de oração, quarto, refúgio, aquela cadeira, aquele lugar ali, quando você está ali, todo mundo está sabendo que você está orando, e ali você fala com Deus, e você conversa com Deus sobre tudo aquilo que te preocupa. Você vai falando, conversando, até descansar. Até falar, pronto. Deus. Lancem. E é interessante que é contínuo lançando. Amanhã tem outra ansiedade para conversar. Mas a de hoje, lançando sobre ele. Orar até cansar. E orar até descansar. Quando você tiver aquela convicção que eu falei com Deus, eu joguei sobre ele o peso, aí você pode voltar a dormir, a fazer suas atividades. Ah, como essa nossa geração tem desaprendido esse tempo de orar. Nós estamos conectados demais. Nós estamos recebendo muitas informações. Nós estamos presos à internet. E nós não temos tido aquele tempo longe do celular. Qual foi a última vez que você largou o celular longe e partiu para um canto de oração e deixou o celular lá guardado? Você vai lá para o quintal, para a varanda, para o quarto, sem a preocupação de que alguém vai mandar uma mensagem para você. E ali você ora. Você só sai dali quando você diz assim, resolvi. Uma boa ilustração no Antigo Testamento é quando Jacó, ele entra naquele vale e ele encontra Deus. Deus, em forma humana, ali um homem. E a Bíblia diz que quando Jacó encontra Deus, Jacó agarra o homem. Não é isso que a Bíblia diz lá? Gênesis, se não me engano, 33, por aí. E aí o anjo diz assim, me deixa, eu tenho que ir. Claro que a gente sabe que ali houve da parte de Deus contenção de força. Contenção de força. Como um pai que tem contenção de força ao brigar com o filho, né? Deus conteve força. Mas Jacó falou, eu não vou te deixar, enquanto o Senhor não me abençoar. E aí a Bíblia diz que Deus, então eu te abençoo. É isso que eu chamo de perseverar em oração, ficar ali até resolver. E Jacó ficou ali, ele precisava. Ele estava fugindo, ele estava cheio de crise. Ele foi desterrado da terra do seu pai, agora ele corria de Labão, seu sogro, ele não tinha caminhos. Ele estava todo perdido. Ele ia encontrar Esaú pela frente, que vinha armado com 400 homens. Como um homem desse caminha, se não tiver uma conversa séria com Deus? Como esse homem perderia a oportunidade, se ele viu Deus face a face? Como ele perderia a oportunidade de agarrar Deus e ser abençoado até resolver? Ah, ele não perdeu.
E a Bíblia diz que quando termina aquela conversa, Jacó estava mancando, né? E mancou até morrer. E talvez toda vez que ele se lembrasse disso, ele dizia, isso aqui é porque eu briguei com Deus, eu lutei com Deus. E o texto diz, e prevaleceu. Prevaleceu como? Contenção de força de Deus. Eu penso que é isso que Pedro está dizendo, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Está pesado, está difícil amanhã, segunda-feira, está complicado. Entra no quarto, conversa com Deus, até cansar, e fica ali até descansar. Lance sobre ele a ansiedade, no silêncio, no escuro, no lusco-fusco. Texto, o hino que o grupo cantou, Deus cuidará de ti. Lembre-se do Senhor Jesus, que disse que, vinde a mim, deve ir a Ele, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Conversem comigo, venham para perto de mim, venham me abraçar, venham me ouvir, venham ouvir a minha voz. E a Bíblia diz que Deus saberá resolver. Para terminar, quando se trata de ansiedade dentro da igreja, quando um irmão é muito rebelde, desobediente, soberbo, ele cria ansiedade no meio do rebanho. Há pessoas que trazem intranquilidade, até para os pastores, para os presbíteros. Às vezes, a intranquilidade vem por causa de um perigo que a ovelha cresce. Ore para que você seja uma bênção e seja abençoado. Ore para que os presbíteros e pastores sejam uma bênção na sua vida, mas ore também para que você seja uma bênção na vida da sua liderança. Não seja motivo de ansiedade. Também, quando um de nós estiver ansioso por algum motivo, alguma crise lá fora, os demais membros podem cuidar para que esse irmão tenha paz e tranquilidade. Todos nós podemos ser pacificadores. Todos nós somos chamados para isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude que os nossos relacionamentos sejam abençoadores. Que Deus ajude os líderes a serem abençoadores. Que Deus ajude a sermos humildes e não soberbos e prepotentes e orgulhosos e vaidosos. A ser um só rebanho. Que Deus nos ajude a descansar nossa cabeça debaixo da poderosa mão de Deus. Que Deus nos ajude a correr para Ele em oração. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois nós vamos cantar um hino, né? Respondendo a essa mensagem. Senhor Deus, obrigado por esse texto tão maravilhoso. Obrigado porque Pedro era um pastorzão antigo, velho, cabecinha branca, mas ele sabia o que estava falando, porque o Espírito Santo o instruiu. Que esses relacionamentos na nossa igreja sejam muito abençoados e abençoadores. Torna-nos humildes na Tua presença. Ajuda-nos, orienta-nos. Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa os relacionamentos. Dá a nós uma paz com o Senhor e paz com os irmãos. E Deus, ensina-nos a orar, até descansar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Abençoa-nos no restante desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém?